O que mais mata, o frio ou a frieza? Para além das questões básicas e fundamentais, como a falta de moradia ou de moradia adequada, a exposição prolongada a baixas temperaturas é um fator catalisador que gera e agrava doenças. A falta de acesso a condições elementares de higiene, a invisibilidade e a falta de dados oficiais sobre a população em situação de rua dificultam a elaboração de ações que revertam o quadro de vulnerabilidade ao qual grande parte da população está exposta. Mas o pior é quando enxergamos que o que mais falta é vontade e sensibilidade política para combater essa úlcera com a qual, às vezes, parece que a sociedade se acostumou a conviver. Nós não podemos nos permitir a isso. Por isso, na última quinta-feira, dia 3 de julho, nós fomos acompanhar a operação Baixas Temperaturas na Praça da República, na região central de São Paulo. E o que nós vimos, primeiro, foi uma longa fila. Em seguida, ainda antes das 9 da noite, a falta de alimentos e mantimentos. Quem tem fome, quem tem frio, tem pressa. O Conversa Sem Curva de hoje retrata essa triste realidade na cidade mais rica do país. Apresenta a cadeia de falhas históricas que nos trouxeram a esse cenário e mostra os caminhos que devemos percorrer para reverter esse quadro. Para isso, nossa equipe conversou com o advogado e membro da Comissão dos Direitos Humanos da UAB de São Paulo, ex-secretário nacional do Ministério dos Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, e Alderon Costa, da Rede Rua, entidade que atua há anos com pessoas em situação de rua. Com a chegada da frente fria, os contrastes, as desigualdades e as vulnerabilidades sociais ficam ainda mais evidentes. Na cidade de São Paulo, falta de dados oficiais sobre a população em situação de rua dificulta a elaboração de políticas públicas eficazes, que combatam essa úlcera social que a sociedade se acostumou a conviver. Tem que mudar essa situação, porque a maioria só quer uma oportunidade de um acolhimento digno, que não está tendo, entendeu? Estão morrendo de frio aqui na calçada. O 56, o CEPAI não funciona, já ligaram para o 56, o SES, o pessoal da abordagem, só cedeu 20 vagas. Imagine, tem mais de 200 pessoas aqui. Eles vão dormir tudo aqui, ó, na calçada, porque ele alegou que não tem mais vaga, que os hotéis sociais estão tudo cheios. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, sintetizou a urgência de quem vive em vulnerabilidade ao dizer: quem tem fome tem pressa. O último censo oficial completo, divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, foi realizado em 2021, ainda durante a pandemia de Covid-19. Com os dados defasados, por mais boa vontade que os assistentes sociais e servidores públicos possam ter, é inviável oferecer um atendimento adequado à população. Quero agradecer ao GCM, ele teve empatia por mim. Ele ligou, só que 156, eles me deixaram esperando 3 horas. Eu fiquei na rua. E quando você vai pedir para o serviço social, elas te ignoram. Elas falam, depois eu falo com você. Falta empatia, porque nós somos aqui todos seres humanos, pais de família. Eles falam que todo mundo é doente, usuário de droga, não é verdade? Cadê a manta? Você é fraco, Ricardo Nunes. Cadê, ó, 2 papelão? Eu não tenho manta. Eu vou ter que morrer de frio? Você quer me matar, mas você não me compra, viu? A sopa aquece por um momento. Hipotermia. Demora 5 horas para você morrer de hipotermia. Prefeito, você quer ser o futuro Kassab? Ser um caos? Eu acho que o senhor está muito errado, viu, prefeito? Eu te desafio. Vim à frente desse microfone para você dizer que a gente não é social. Eu quero manta, eu não quero manta. Eu quero
moradia. Moradia já. Ao ser informada da presença de nossa equipe no local, a assessora de imprensa da Secretaria de Assistência Social entrou em contato conosco. Fazer qualquer gravação dentro da tenda precisa pedir uma autorização para a gente precisa pedir com antecedência para que a gente possa realizar o acompanhamento da equipe. Senão não tem autorização para entrar. Sim, não, eu acho que a gente conseguiu as matérias de fora. É uma pena, porque vocês estão fazendo um trabalho de atendimento público, né? Não, sim, a gente entende. Do lado de fora não existe problema algum. Tá. Aqui dentro a gente já tem a necessidade de realizar o acompanhamento. Tá bom. E você teria alguém da prefeitura para falar enquanto a prefeitura, não? Um porta-voz, você quer? Isso, é alguém que pudesse falar com a gente, né? Agora? Sim, aqui no espaço. Agora eu não teria, porque esse também é um pedido que teria que ser feito com antecedência para a gente poder designar alguém responsável para poder falar. E hoje nós estivemos aqui na Praça da República e o que eu vi é chocante, muito triste. A operação Baixas Temperaturas é como todos os serviços da prefeitura, né, aqui no estado de São Paulo, sempre deixando a desejar, muito dinheiro público envolvido e a verdadeira necessidade não chega a essas pessoas que estão nas calçadas, nas marquises, que o único apoio que eles têm são essas tendas, né, que são oferecidas. Então, eles vêm para cá com a certeza que vão chegar aqui, vão encontrar chocolate quente, vão encontrar sopa, vão encontrar um pão, vão encontrar uma touca, vão encontrar uma meia. E, infelizmente, o que nós vimos não é isso, né? Eu vi pessoas deficientes, eu vi uma mulher que perdeu um bebê grávida de 4 meses porque ela estava na rua e ela não conseguia uma vaga fixa, né? Então, assim, nós, como sociedade, isso nos dói muito, porque esse não é o trabalho que a prefeitura diz que oferece, né? Então, assim, é muito fácil eles aparecerem na televisão, fazerem seus discursos no Instagram e, na realidade, não ser isso. Enquanto a prefeitura não demonstra interesse político, não investe para atualizar os dados sobre a população em vulnerabilidade, a perspectiva de vermos um plano que ofereça assistência adequada e possa reverter esse quadro é praticamente nula. O que podemos esperar é que a cada nova onda de frio, essas imagens se repitam. É o único jeito que está tendo, né? Até nós conseguimos pelo menos uma vaga social no hotel social, assim. E toda noite é assim? Toda noite é assim. Quanto tempo faz você não arrumar vaga? Faz acho que umas 2 semanas já, hein? Umas 2 semanas. E a rotina do dia, como é que é? Você fica o dia inteiro e à noite procura um canto? Eu fico o dia inteiro andando pra lá e pra cá, junto minhas reciclagem, vendo. Aí, depois de noite eu venho pra cá comer uma sopa aqui e durmo. E estico aqui. Eu já nem perco tempo mais de pegar a vaga social. E muita gente na mesma situação? É muita gente, hein? Se você rodar a cidade aí, você vai ver. Muita gente. Qual a característica mais terrível? Qual é o problema mais terrível para vocês? De dia e depois de noite? De dia é a fome, de noite é o frio, né? É isso aí. É isso. De dia a fome, de noite o frio. É. A matéria da TVT, ela mostra exatamente uma propaganda enganosa da prefeitura, porque ela anuncia um serviço que não está sendo prestado devidamente, está sendo prestado parcialmente. Aliás, São Paulo tem sido reconhecido como uma cidade que não atende adequadamente a sua população de rua, não segue as normativas nacionais. Nós temos desde 2009 um decreto ainda no governo Lula, na época, que trata da política nacional de atendimento à população de rua, que envolve assistência social, que envolve área de direitos humanos, saúde, habitação, educação, trabalho e renda também. E nós não vemos essa integração
aqui na capital paulista. E hoje os dados são terríveis, de que temos em São Paulo mais de 96 mil pessoas vivendo em situação de rua. E a prefeitura diz que só consegue atender 26 mil nos albergues. Quer dizer, 76 mil pessoas não têm nenhum atendimento. Então, o que vocês verificaram lá é apenas a ponta do iceberg da situação gravíssima de violações de direitos humanos que nós temos hoje na capital paulista. Da mesma forma que a prefeitura também ficou anunciando que acabou com a Cracolândia, e nós sabemos que tem mais de 70 Cracolândias aqui na capital paulista hoje. Ela foi descentralizada, então, aquela grande Cracolândia, e se formaram várias Cracolândias, e as populações locais estão reclamando, estão desesperadas por conta da prefeitura ter piorado um problema que já era extremamente grave aqui na capital paulista, que é do atendimento aos usuários, aos dependentes de drogas e a forma com que eles se juntam para o consumo das drogas. Então isso mostra, né, o resultado de uma política de muitos anos de violações de direitos humanos, de higienismo, de tocar as pessoas de um local para o outro e de não fornecer um atendimento adequado, como prevê a legislação, desde a Lei Orgânica da Assistência Social, passando por esse decreto lá do governo Lula em 2009, da política da população de rua, e mais recentemente em 2024 a lei que trata das políticas para a população de rua, principalmente na área de trabalho, renda e garantia da cidadania. A principal reclamação aqui é que não acabou a sopa, não tem touca, não tem luva, porque as baixas temperaturas, eles alegam, a prefeitura junto com a Secretaria da Assistência Social, alega que tem a sopa, o chá quente, e não está tendo mais. Acabou de acabar aqui, vai dar 9 horas da noite, e já não tem mais nada, 8 horas, né, da noite, e já acabou. E não tem vaga, a maioria vai ficar aqui no relento, que já acabou. Eu acho assim, eles têm que mudar essa situação, porque a maioria só quer uma oportunidade de um acolhimento digno, que não está tendo, entendeu? Estão morrendo de frio aqui na calçada, o 56, o CEPAI não funciona, já ligaram para o 56, o SES, o pessoal da abordagem, só cedeu 20 vagas, imagine, tem mais de 200 pessoas aqui. Eles vão dormir tudo aqui, ó, na calçada, porque ele alegou que não tem mais vaga, que os hotéis sociais estão tudo cheios. E cadê o decreto que falou que as baixas temperaturas era para acolher essas pessoas? Então aqui, ó, ao relento, como vocês estão vendo, ó, todo mundo vai ter que ficar ali com a coberta, ó, que está aparecendo ali, ó. O povo tudo na calçada, passando fome e sede. Frio e sede. E amanhã nem sabe se eles vão estar aqui. Entendeu? Eu acho que a assistente social, junto com essa empresa que administra aí, porque elas são pagas, e bem pagas, né, pela prefeitura. É verba, é dinheiro público, então acho que tem que ser fiscalizado e eles têm também que pagar pela negligência que eles estão fazendo com a população em situação de rua. Bom, a Rede Rua, na verdade, a Associação Rede Rua, ela nasceu na década de 90, já com uma preocupação naquele momento do aumento da população em situação de rua na cidade de São Paulo. Na época, tínhamos aqui a prefeita Luísa Erundina, que iniciou, né, na verdade, esse é importante dizer, que a Erundina iniciou essa ideia de criar políticas públicas para atender e dar dignidade para essas pessoas, que eram as casas de convivência, os centros de acolhida, né, tudo isso começou aí na década de 90. E a Rede Rua, nesse período, começou as atividades com essa preocupação de articular, né, as organizações, de também levar o empoderamento, né, para as pessoas em situação de rua, que elas próprias fossem sujeitos da transformação,
né, e com a ideia de que nós não íamos impor a saída da rua, mas possibilitar que quem quisesse sair da rua tivesse apoio e políticas públicas para que elas possam fazer isso, né? Então, foi essa a ideia, né? E a prioridade da Rede Rua era a comunicação, e aí surgiu o jornal Trecheiro, né, que vocês estão vendo ao fundo aí da minha tela, né? O jornal Trecheiro ele nasce nesse período, com a ideia de trazer notícias da população de rua com o protagonismo da própria população, onde eles mesmos poderiam também escrever no jornal e dar suas opiniões. A Prefeitura de São Paulo, de novo, parabéns a Nunes. Você, na temperatura baixa, não tem manta. E tem 3 galpões. Eu te mostrar, prefeito, eu te desafio. Tem 3 galpões, um na Lapa e um na Barra Funda, cheio de manta. Eu não aceito. A política pública termina aonde começa o direito. Prefeito, cadê as mantas públicas? Cadê o direito do morador de rua? A temperatura está baixa, não tem manta. O repórter está na minha frente, ele viu o quanto que não tem manta. Eu estou indo agora com 3 papelão, não tem manta. Prefeito Ricardo Nunes, eu te desafio, em nome do movimento nacional, eu te desafio, agora, nesse momento. Eu não quero que você responda pela sua assessoria, porque ela é muito fraca, viu? Eu quero, sim, agora, nesse momento, pela sua assistente social, que ela é fraca. Ela é fraca. Ela fala que não tem, mas tem. Tem casulo, tem manta. E agora, vamos morrer de frio? Que aquela pessoa extremamente excluída, marginalizada, ela recebe uma propaganda de um serviço que quando ela chega lá, ela se frustra mais uma vez. E a vida toda dela é de frustrações, é de falta de acesso aos serviços públicos, é de exclusões, é de violência, é de marginalização. E daí quando o poder público lança algo, uma luz, que ela vai buscar essa luz, chega lá, essa luz está apagada. Sabrina, você é de qual departamento, Sabrina? Eu sou da comunicação da Secretaria de Assistência Social. Tá bom. Bom, esse telefone que você me ligou é de vocês, porque a gente quer abrir espaço. De repente amanhã, a matéria vai amanhã ao ar no jornal. Então, o jornal é ao vivo, de repente é às 4h, começa o jornal. De repente a gente pode falar antes, né? Sim, olha, você pode mandar um e-mail pra gente para ser formalizado. Posso te passar o endereço de e-mail? Burocrático, né? A gente quer ouvir a prefeitura, mas parece que não tem ninguém responsável ou preparado o suficiente para conversar com a gente. Vamos conversar com mais pessoas em situação de rua. Essa situação que você descreve da própria assessoria de imprensa da prefeitura responder só 3, 4 dias depois, isso já é uma prova da falta de prioridade, do descaso, da negligência com o tema da população de rua, né? Se a própria assessoria de comunicação não está atenta para uma operação que o governo está anunciando publicamente nas televisões e fazendo comerciais de TV, e se isso não está funcionando adequadamente, e a assessoria de comunicação não está acompanhando esse trabalho, já é uma amostra, né? Uma evidência desse descaso, dessa negligência. E se não fosse o trabalho de voluntários, das igrejas, das entidades da sociedade civil, que vão lá, que levam a sopa, levam a alimentação. Eu tenho escritório de advocacia na Praça da Sé e vejo todo dia os voluntários lá que param suas combis, os seus carros, entregam a alimentação para as pessoas, entregam roupas, entregam também, às vezes, os cobertores. Então, se não fosse esse trabalho, a situação seria muito pior. E muitas vezes a prefeitura ela faz propaganda de um trabalho que não são eles que estão fazendo, são
entidades da sociedade civil são voluntários e a prefeitura muitas vezes anuncia como se fosse a própria prefeitura que estivesse encampando, quando na verdade o que nós vemos aí é que a prefeitura está mais violando os direitos do que efetivamente garantindo. Tá difícil mesmo de encontrar vaga, porque é muita gente, né? É muita gente, aí fica difícil. Então nós escolhemos esticar a manta aqui e dormir aqui mesmo. Aqui mesmo, no chão frio. É o único jeito que tá tendo, né? Até nós conseguimos pelo menos uma vaga social no hotel social, assim. E toda noite é assim? Toda noite é assim. Quanto tempo faz você não arrumar vaga? Faz acho que umas 2 semanas já, hein? Umas 2 semanas. E a rotina do dia, como é que é? Você fica o dia inteiro e à noite procura um canto? Eu fico o dia inteiro andando pra lá e pra cá, junto mesmo, reciclagem, vendo. Aí, depois de noite eu venho pra cá comer uma sopa aqui e durmo. E estico aqui. Eu já nem perco tempo mais de pegar a vaga social. E muita gente na mesma situação? É muita gente, hein? Se você rodar a cidade aí, você vai ver, muita gente. Olha, essa questão do número da população em situação de rua na década de 80 e 90, ele é bem polêmico, porque se mistura aí a questão do migrante, né, com a população de rua. Mas aí tem um detalhe, Valério, que é o seguinte: em 92 foi realizada uma pesquisa, quer dizer, uma pesquisa informal, foi voluntários, né, que se juntaram com a prefeitura, né, e fizemos uma pesquisa à noite no centro da cidade. Nesse período, nós contamos 3.000 pessoas em situação de rua, né, já nesse período. Então, esse é o primeiro indício, né, a primeira contagem da população de rua. E desse material todo saiu um seminário e um livro, né. Daí em diante, foi conseguido, com a lei da população de rua, a obrigatoriedade da prefeitura fazer o censo, né? O censo oficial. E aí é contratado uma empresa de pesquisa, que inicialmente era a FIP, hoje são outras empresas que também entram para fazer a pesquisa. E daí nós tivemos aí os números que vêm crescendo, né? Esses números no censo oficial da prefeitura, ele vem crescendo assim ano a ano, né? Eu não tenho aqui a tabela, mas o último número que nós tivemos do censo oficial da prefeitura foi 2021, que deu 32.000 pessoas, né? Até então, a gente não tinha contagem do CadÚnico, né? Com o cadastro no sistema do governo de pessoas em situação de vulnerabilidade, se criou esse CadÚnico. Com esse CadÚnico, a gente conseguiu que tivesse no formulário um local para colocar se a pessoa era em situação de rua ou não. E aí daí a gente agora consegue a estatística a partir do CadÚnico, que ela traz esses dados, né? São polêmicos aí, tem algumas questões envolvidas, mas o fato é que no CadÚnico esse número também está crescendo absurdamente. Hoje já saiu o número oficial, semana passada, é a Universidade de Minas Gerais, o Observatório da Universidade de Minas Gerais, que faz esse censo, e aí já contou 99.000 pessoas na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, são 148.000 pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico. No Brasil, são 349.000 pessoas em situação de rua. Porque o prefeito podia fazer mais, né, mano? Dar umas moradias pra nós aí, ó. Um monte de criança dormindo na rua, as famílias aí, ó. Podia dar umas moradias. Muita gente tem casa e tem muita casa sem gente. Então ele poderia ajudar aí mais. É isso daí. A primeira abordagem que a gente tem naquele tempo e de hoje, a diferença é que naquele tempo a gente achava que era mais simples se resolver a questão da população em situação de rua. Você trabalhar com 5.000, com 10.000 pessoas, é totalmente diferente de você trabalhar com 99.000 pessoas em situação de rua, né? Então, a gente tinha a ideia de que, olha, se a gente organiza a população de rua, se ela se organiza, se ela faz trabalhos com cooperativas, moradias coletivas, moradias
com porte menor, com 3, 4 pessoas, né? Eram as repúblicas, por exemplo, né? Que a gente achava que com isso a gente já ia solucionar ou diminuir a população em situação de rua. E a gente percebeu que isso não... Primeiro porque não foi investido numa política realmente para possibilitar que as pessoas não fossem para a rua. Não é? Então, você veja a política habitacional. Ela só regrediu de lá para cá. Né? A questão econômica, né? A questão do emprego. Né? Hoje você tem, apesar dos números, é interessante ver isso, que os números estão diminuindo, né? Do desemprego. No entanto, nessa faixa não diminui, ela aumenta, porque são pessoas que não têm formação, são pessoas que o mercado é restrito para elas. Né? Então, dificultou muito. Hoje está muito mais difícil de se pensar numa solução para essa questão, porque são muitas pessoas. Os equipamentos, as políticas públicas que nós temos, elas não conseguiram ser desenvolvidas naquilo que a gente sonhou, que a gente pensou, que era coisa simples, era uma política intersecretarial, interministerial, intersetorial, são políticas que tinham que conversar. Não dá para a população em situação de rua ser só, vamos dizer assim, trabalhada pela assistência social. Isso veio de lá para cá, muito forte, e a gente já tinha esse entendimento lá, mas nós não conseguimos avançar. E hoje é o que nós temos aí, né? Hoje a preocupação com a população de situação de rua é exclusivamente da assistência social. Onde está a moradia? Eu vim pegar a sopa e alimentação aqui na tenda. Por causa das baixas temperaturas a gente passa dificuldade, porque mora na rua, né? Tipo, eu não tenho muito acesso à roupa, à cobertura, vagas. Então, vagas é impossível você conseguir uma vaga aqui no estado de São Paulo. Aqui você vai no Centro Pop, eles negam vaga. Você pede para os assistentes sociais e eles ignoram, maltratam a gente. Acho que todo mundo já passou por isso um dia aqui. Todo mundo, né? Passa tipo, uma dificuldade aqui para pedir uma vaga, é uma humilhação. Fazer manta, touca. Não tem manta. As mantas saem pelo na boca, é horrível. É de baixa qualidade. Touca, manta a gente nunca viu aqui. Touca, luva, só quando dá uma arrecadação de outra coisa. O primeiro passo para você resolver um problema é você saber de que forma esse problema existe. E aqui nós vemos a tentativa da prefeitura esconder o problema, ao invés de mostrar de que forma que o problema existe. Então existe essa defasagem, ela é muito grande, porque nós temos um censo lá de 2021 e agora estamos 4 anos depois. E quem tem feito essa atualização é a Universidade Federal de Minas Gerais, fazendo o estudo dos dados do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então é necessário que esses dados sejam levados em consideração, até porque esses dados do CadÚnico, eles não são inventados pelo governo federal, são baseados nos trabalhos dos CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social de São Paulo, e dos CREAS, dos Centros de Referência Especializados da capital paulista. São os técnicos, os assistentes sociais que cadastram essa população de rua com base no trabalho de abordagem que também tem sido feito por entidades conveniadas à Secretaria Municipal da Assistência Social. Então, o que nós vemos aqui na capital é um grande problema que, infelizmente, a prefeitura não tem tido aí condições e competência para enfrentar. Aliás, o estado de São Paulo, ele tem 1/3 praticamente da população de rua do país, ou até mais de 1/3, porque são 143 mil pessoas nas ruas das cidades aqui do estado de São Paulo. E quando a gente fala em 96 mil pessoas só na capital, vivendo nas ruas, nós temos que levar em conta que esse número representa uma população maior que a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo e do Brasil, que são municípios de pequeno porte. 4 da manhã você tem que chegar lá, aí você não consegue.
você não consegue vaga. Aí passa o dia inteiro lá, eles não dão nada de comer, nada, você fica o dia inteiro. O dia inteiro, aí chega no final do dia, você chega às 4h30 da manhã, passa os dois, olha pra você, não tem vaga. Vocês aí, são um casal? São um casal. Vocês têm filhos? Não, eu perdi não, o bebê. Perdi um bebê, o cara tanto... Perdi o bebê aqui no frio. Essas marcas foram agressão aqui. Eles roubam moradores de rua roubando coberta um do outro. Eu acabei perdendo o bebê aqui na praça mesmo. É assim toda noite, não é só hoje, é toda noite desse jeito. Toda noite é desse jeito, a gente passando dificuldade. Fala que tem touca, tem luva aí, nada. Fala que tem uns que falam que doa barraca, não doa nada, não ajuda. Doa, tipo, cobertor de saco térmico, manta térmica. Nem cobertor térmico a gente consegue. Nada. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês mais queriam que acontecesse hoje na tua vida? Que tivesse mais vagas, oportunidade, porque esses dias mesmo morreu um amigo meu do lado. Eu acordei de manhã, ele estava morto por causa de frio. Você dorme do lado de uma pessoa, você não sabe se vai acordar. Você não sabe se a pessoa vai acordar do seu lado, se a pessoa está viva ou morta. Porque já morreu muita gente, né? A gente cansou de ver, a gente cansa de ver pessoa... A gente cansa de ver pessoa morrer de frio. Eles negarem vaga, não dá atenção. A gente ligou para como que é o nome? 96 com o Telex. Com 5 meses, tempo atrás, frio, chovendo. A gente vai morrer aqui. E eles deixaram o senhor morrer. Vocês ligaram... Aí eles negam, eles não vêm. E essas tendas, o que acontece com essas tendas? Essas tendas foram criadas numa perspectiva de dar esse apoio. Não é ruim a tenda. Eu acho que é importante a gente dizer que ela serve como um apoio, sim, é importante. Só que ela sozinha não resolve. E a forma como é feita também, você veja que a prefeitura sabe que todo ano tem frio. No entanto, essas tendas são contratadas num formato emergencial. Uma água custa, me parece que R$5 a prefeitura paga. Você vai no mercado, eu comprei, né, esses dias uma água por R$1,50. E acho que é caro, acho que a gente consegue mais barato. A sopa é um absurdo. Aquele cobertor que o pessoal da rua usa uma noite e joga fora. Então, por exemplo, nós tínhamos sugerido para a prefeitura que se criasse os guarda-volumes, onde as pessoas pudessem ter a sua coberta, ter sua blusa, e durante o dia ele pudesse ter um lugar que ele pudesse guardar, já que a prefeitura não consegue e não vai conseguir dar abrigo para todo mundo. Centro de acolhida com qualidade, né? Uma cama, mesmo seja coletivo, né? Que hoje os que têm já não têm qualidade. São 23 vagas. Se você soma 23 vagas, o censo da prefeitura deu 32 mil, o censo do CadÚnico está dando 99, essas 23 vagas não suportam. 23 mil vagas? 23 mil vagas a prefeitura fala, né, de abrigos, e importante dizer, viu, esses abrigos são inadequados, né, eles não têm uma estrutura digna de acolher pessoas. O banheiro, normalmente, por conta da quantidade, é sujo, né? O espaço venta muito à noite, né? Tem a questão das muquiranas, ou o piolho, ou um tipo de um bicho que come a pele da pessoa, né? Cria sarna. Então, isso é muito comum. Se você conversa com uma pessoa que frequenta esse centro de acolhida, ele vai te dizer isso. Além da violência, além dos roubos, e várias outras coisas, porque não há uma formação da equipe, não há um controle da prefeitura dessa qualidade do serviço. Então, nós temos muitos problemas, a situação realmente é caótica com a população em situação de rua, né? Quando criam um serviço nos dias de baixa temperatura, e nós tivemos aí em anos anteriores, nas próprias gestões do Ricardo Nunes, mortes de pessoas por conta do frio. Inclusive porque a prefeitura recolhia os cobertores, recolhia as roupas, recolhia os pertences pessoais dessas pessoas, e o próprio padre Júlio Lancelotti denunciou. E além dessa situação que vocês colocaram, diariamente o padre Júlio, nas suas redes sociais, ele destaca situações muito parecidas em vários bairros de São Paulo, onde a prefeitura anuncia um serviço nos próprios centros-dia e depois a população de rua vai atrás desse serviço, da alimentação, principalmente da janta,
e também de roupas, de cobertores, e não encontram esse apoio. Aliás, os serviços sociais, eles não podem funcionar só no horário comercial. Que essa população, ela está vivendo na rua, não é no horário comercial. Ela não fica na rua das 8 da manhã até as 6 da tarde. É uma população que está vivendo permanentemente na rua. E nesse momento de frio, qual que é o período que o frio é mais forte? É à noite e na madrugada. Então, os serviços precisam estar atuando num período integral, 24 horas. Não que nós estamos falando que os funcionários dos serviços, das ONGs conveniadas, vão trabalhar 24 horas, mas vão trabalhar o seu período, né, de 40 horas semanais, e depois vão ser substituídos por outras pessoas, mas os serviços não podem ser paralisados em nenhum momento. Como é que eu explico para a sociedade, para essas pessoas, o porquê que eles estão ali na rua? Então, eles queriam o quê? Eles queriam ter um abrigo, que fosse pelo menos pernoite, o pernoite já é muito grave, porque se você, quando eles colocam as pessoas para dormir no pernoite, eles iniciam, acho que a partir das 8 horas, e quando é às 6 horas da manhã, essas pessoas têm que ir para a rua. Então, esteja chovendo, esteja frio, esteja com diarreia, seja qual for o problema, eles são descartados, eles são jogados na rua, como um papel, como um plástico, enfim. Então, assim, isso é tudo muito revoltante. Outra questão que eu vi também é a falta de cobertor, porque aqueles cobertores que estão ali são cobertores de péssima qualidade. Eu ouvi um dizer que parecia Bombril, que quando eles colocavam no corpo, aquilo arranhava, queimava a pele, né? Então, assim, e não esquenta. Então, assim, é muito grave. Vi crianças também, vi muitos imigrantes também. Tinha lá umas 20 pessoas imigrantes. Então, assim, gente, é muito triste, né? Você viver numa cidade tão rica e com uma desigualdade social tão grande. É chocante, é estarrecedor. Aí você pensa, né, assim, eu vou para minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha família, e quem não tem? Então, assim, as autoridades precisam tomar providência. Eu vi com meus olhos, né, fotografei, inclusive, a GCM pedindo às pessoas para saírem da frente de um banco, porque ali eles não podiam ficar. E eles tiveram que tirar suas coisas e sair. Se ele resistir, normalmente há uma violência, né? Ou normalmente vai para a delegacia, ou é ameaçado, enfim, tem várias situações. Mas estão retirando as pessoas, principalmente da área da Luz, né? Da área da Praça da Sé, da área da República. E aonde está indo essas pessoas? Essas pessoas estão indo para o Glicério, né? Se você anda à noite ali no Glicério, você vê a quantidade de pessoas que tem no Glicério. E agora, o Parque Dom Pedro, né? Até porque vão privatizar o Parque Dom Pedro, mas antes de privatizar tem que desvalorizar, né? Agora, a famosa, que eles chamam a Cracolândia, que era na Luz, agora está sendo no Parque Dom Pedro, né? Eu tive essa infeliz visão ontem à noite, subindo o viaduto do Diário Popular, né? Para quem não conhece São Paulo, é o centro de São Paulo, ali na área antiga, inclusive, é histórico ali o Parque Dom Pedro, né? Do pátio do colégio, você consegue visualizar tudo aquilo ali. E ali está acontecendo isso, né? Se concentrou ali o uso de drogas, principalmente de crack, naquela região. À noite, triplica o número das pessoas, né? Então, é uma coisa assim, muito difícil. Tem um detalhe que talvez é importante dizer: a prefeitura já há um bom tempo criou um programa que é 159. Você liga lá no 159, essa é a propaganda, tá? Você liga no 159, alguém do CEAS, que é um grupo responsável, são agentes, pessoas, maioria jovens, né, que vão no local onde foi chamado pelo munícipe para ver a situação da pessoa e encaminhá-la para um abrigo. Isso é a propaganda. Só que o que acontece? Você liga no 159, você tem como acompanhar depois o resultado, mas só que o resultado sempre vem assim, ó, não encontramos a pessoa não quis ir para o abrigo, e o terceiro não temos vagas, não conseguimos vagas. O aluguel é altíssimo, as pessoas não têm condições de se manter,
tem questões relacionadas ao desemprego, ao alcoolismo, ao uso de drogas. Muita gente que sai do sistema penitenciário e o poder público não dá apoio nenhum. É obrigação do Estado de São Paulo, por exemplo, ter centrais de atendimento aos egressos do sistema prisional. E esse trabalho não é feito pelo Estado em conjunto com as prefeituras para garantir a inclusão dessas pessoas depois no mercado de trabalho, na escolarização. Então, boa parte dessa população que sai do sistema prisional também acaba muitas vezes ficando em situação de rua. E tem as pessoas que estão nas ruas por violência doméstica, por conflitos familiares, por questões psiquiátricas. Então envolve uma ação conjugada de vários serviços. E a gente não vê isso na capital paulista. Se joga tudo para assistência social, como se fosse só uma questão da Secretaria da Assistência Social. Não vemos atuação conjuntas da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Trabalho e Renda, da própria Secretaria da Educação, porque também as leis nacionais sobre população de rua, elas tratam da inclusão educacional dessa população e também com bolsas de estudo, tanto para estarem sendo escolarizados como para estarem se preparando para o mercado de trabalho. A primeira lição que nós aprendemos é que tudo que for feito com a população em situação de rua, ele tem que estar junto. Nós temos que possibilitar que as pessoas em situação de rua falem o que elas querem. Né? Claro, não pode abrir muito leque, mas você pode dizer, olha, tem trabalho, tem estudo, tem moradia, né? Você tem que criar estrutura de alimentação. Né? Então, eu penso que deveria se reunir aí grupos, né, bem heterogêneos dentro da gestão pública, como a questão da habitação, assistência social, direitos humanos, esporte, lazer, no caso do esporte, né? Você criar grupos intersetoriais para criar políticas intersetoriais. O que é isso? Criar moradia, mas não adianta só moradia. Você tem que criar moradia com apoio da assistência social, com apoio da saúde, porque muita gente ainda tem a dependência do álcool ou de alguma substância. Né? Então, você tem que ter esse apoio da saúde. Né? A questão do trabalho, muita gente está precisando só de uma moradia e um trabalho. Outros que precisam fazer uma formação profissional. Né? Então, você veja que é possível você fazer. Já tem alguns indícios aí. Infelizmente, eles não conversam com outras pastas. O grande desafio, se eu posso resumir hoje, é a política ser intersetorial, ela conversar com os outros setores, porque a pessoa ela é integral, ela não é só assistência social, ela não é só moradia, ela não é só trabalho, ela não pode fazer o programa melhor do mundo, né? De trabalho, por exemplo, mas não vai diminuir essa população em situação de rua. E, para finalizar mesmo, importante, a gente precisa de formação dos servidores que trabalham nessa ponta com os moradores de rua. Né? Desde a segurança, a questão da saúde, a questão da assistência, de entender esse processo. Quem que é essa população? Quem são essas pessoas? Qual é o histórico dela? Então, mais ou menos seria isso. Claro que é o que você falou. Para se pensar numa política pública efetiva que vá diminuir. É bom afirmar isso, né? Porque tem uma coisa que é o sistema que está produzindo também muitas pessoas. Né? Você vê que no mundo inteiro tem pessoas em situação de rua. Mas nós podíamos, em São Paulo, a cidade mais rica do mundo, dar um exemplo de criar políticas que diminua esse censo, que no próximo censo a gente tivesse 20 mil pessoas só em situação de rua. Acho que esse é um grande objetivo. Ter isso em mente, acho que poderia ser um grande caminho. Sempre respeitando que ali na rua tem um ser humano. Acho que é básico, é isso. Eu tenho 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Que a Carolina tem 17 anos, a Alana tem 13,
As gêmeas, que é a Isabela e a Isadora, que tem 12, e o Arthur, que tem 6 anos de idade. Todos com você? Todos estão morando comigo no abrigo, na vila, uma das vilas da prefeitura, a Vila Reencontro, né, que fala. Todos estão comigo, graças a Deus. Se você pudesse mandar uma mensagem para o nosso público que vai assistir essa matéria, o que você falaria? O que eu falaria era assim, que primeiramente eu acho assim, que a maioria, nós que está dentro desse centro de acolhida, o que a gente precisa mais de mais atenção, escuta, eu acho que eles tinham que dedicar mais um pouco da dignidade. E o que, assim, o que a gente quer mesmo é dignidade, uma moradia digna. Que eu acho que todo mundo tem direito a uma moradia. E é sair de lá, desse lugar, desse espaço, e vai para uma moradia, porque a maioria lá está 5, 6, 10 anos, e vai para um lado, e vai para o outro, sem rumo. E não tem uma oportunidade, uma perspectiva de vida, fica lá, vai para um lado, vai para o outro, e nunca é tipo um beco sem saída. Em si, a política nacional da população de rua, desde esse decreto do governo Lula de 2009 e agora com o mais recente de 2024, fosse de fato colocada em prática, se tivéssemos os centros de trabalho e renda da população em situação de rua, que seriam locais para encaminhar essas pessoas para profissionalização, para preparação para o mercado de trabalho, inclusive com bolsas de estudo, o poder público tem que fornecer bolsas de estudo, enquanto essas pessoas estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho, e encaminhá-las também para vagas de emprego de forma prioritária, através desses centros de atendimento. E também moradias subsidiadas. A população de rua, ela precisa ter programas específicos, tanto para as famílias em situação de rua, que é um fenômeno que está cada dia mais evidente na cidade de São Paulo. A gente anda nas ruas do centro, ou mesmo em centros comerciais que não são do centro, mas são até de regiões mais periféricas, a gente vê famílias inteiras em situação de rua. É o homem, a mulher, é o adolescente, é a criança, é o bebê recém-nascido. Então nós temos que ter atendimentos especializados para esse público. Uma moradia subsidiada para eles, que tenham o acompanhamento técnico da assistência social, da habitação do município, e que então o poder público mantenha essas moradias. Eu acho que é importante que toda a sociedade esteja atenta a esses casos e denuncie nos meios de comunicação, ou mesmo no Disque 100, que é um disque nacional para violações de direitos humanos. Muita gente acha que é só para a área de criança e adolescente, mas não, ele foi transformado num disque denúncia em geral de violações de direitos humanos, inclusive com relação à população de rua. Então, se as pessoas presenciarem pessoas em situação de rua, completamente abandonadas, sem nenhum apoio do poder público, é importante que denuncie também no Disque 100, até para a gente ter mais dados nacionais sobre as violações aos direitos da população de rua, exatamente para a gente mostrar quais são os municípios, né? Criar até um ranking, quais são os municípios que mais estão violando os direitos da população de rua e que não estão cumprindo as legislações nacionais. Tanto a Constituição como essas leis, elas tratam do direito ao respeito, do direito à dignidade, da integridade física e psicológica. Agradeço, a TVT é uma parceira aí da população em situação de rua, né? A gente já tem anos aí. Não, vocês são parceiros já. Beleza. E acho que vocês têm que estar junto nessa mudança também. Acho que vocês fazem parte também dessa mudança. Todo mundo, né? É o que você falou, eu também sou responsável e acho que é essa a ideia que a gente precisa inculcar na sociedade, de que o morador de rua ele não é, um tropeço, ele não é um problema ali na frente da minha casa, mas ele pode ser a solução para a minha humanidade. Eu posso ser mais humano quando eu olho para ele como um ser humano e dou uma resposta como ser humano. Se eu cobro da prefeitura para ir lá atender essa pessoa, eu tenho que acompanhar e cobrar mesmo. E que a prefeitura tenha o dever e cumpra esse dever que nós pagamos. É imposto do cidadão e da cidadã.
É isso. O Conversa Sem Curva e a Rede TVT e todos os nossos parceiros estamos aqui para isso mesmo, para mostrar a realidade das pessoas mais vulneráveis desse país. Até terça que vem.